Título da lição, verso. Quem me ajuda lá? Vivendo para Deus. Isto. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ok, esse texto é de 1 Pedro 3,12, que é um dos múltiplos textos que a gente viu na lição de hoje, dessa semana e concluindo hoje. Antes da gente entrar para o texto e para o título, vamos entender o que a gente tinha para aprender essa semana, quais eram os objetivos principais da lição, para onde a gente deveria ter apontado o foco do nosso estudo. Depois a gente volta para a sequência do texto. Então, o primeiro objetivo é o que a gente tinha para aprender, qual era o conhecimento para essa semana. Que viver em amor, harmonia, humildade e compaixão é a prioridade de todo cristão. Portanto, o que a gente tinha para aprender nessa semana é qual é a prioridade da vida do cristão. De uma forma resumida, o conhecimento básico dessa semana é um alinhamento de prioridades, para descobrir qual é a prioridade do cristianismo. Esse é o foco da semana. Essa prioridade deveria despertar em nós um sentimento. Qual é esse sentimento? A responsabilidade de seguir o exemplo de Jesus ao viver para os outros. Portanto, como sentimento desperto da descoberta da prioridade, um alinhamento de foco, e esse alinhamento de foco gera dentro de nós um sentimento, uma responsabilização. Essa responsabilidade qual é? Seguir o exemplo de alguém para mostrar esse alguém, por exemplo, aos outros. Esse é o desenho de sentimento. Qual é a prática? Aceitar o chamado de Cristo para viver os princípios do Reino de Deus, Ok? em que o amor é o princípio fundamental. Portanto, dentro desse desenho de seguir o exemplo de Deus e com esse exemplo mostrar Cristo aos outros, a prática qual é? É praticar esse exemplo, ou seja, viver como Jesus viveu. Esse é o sentido da lição dessa semana. É uma lição simples, uma lição bastante objetiva na sua proposta, mas ela guarda alguns conceitos interessantes para a gente olhar, para entender até onde vai a extensão disso que Pedro pretendia na sua carta. A minha sensação é de déjà vu, porque é a segunda lição que eu passo hoje, mas vamos lá. Então, se eu esquecer de alguma coisa é porque eu acho que eu já falei, porque eu já falei mesmo. Então, vamos ao texto. 1 Pedro, capítulo 3, é o início da nossa lição. Enquanto você procura aí a carta de Pedro, perdida lá no finzinho da Bíblia, vamos lembrar o que a gente está estudando e algumas coisas importantes sobre isso que a gente está estudando ao olhar para a carta de Pedro, ao olhar para esse desenho de Pedro escrevendo. Primeira coisa importante de olhar para a carta de Pedro é a gente entender por que Pedro é interessante de estudar e o que Pedro traz de novo para a gente. Pedro é uma cartinha perdida no meio de um monte de cartas de Paulo. Se você olha o Novo Testamento, você tem os Evangelhos, tira fora, que é a história de Jesus vivendo com a gente. Todo o resto do Novo Testamento é Paulo apresentando conceitos, conselhos e estruturas teóricas, algumas mais profundas e outras um pouco menos profundas, mas nunca simples. É Paulo tratando dos assuntos do crescimento da igreja da época e todos os problemas que esse crescimento trouxe. No meio perdido dessas cartas, você vai encontrar 3 pequenininhas de João, uma pequenininha de Judas, uma perdidinha ali de Tiago e as 2 cartinhas de Pedro no meio do caminho, como regra geral. A pergunta é o que essas cartas têm de importante quando a gente olha para elas e por que é importante estudar Pedro? Bom, tem uma coisa importante aqui. O público-alvo é a primeira coisa importante. Quem é o público-alvo de Paulo e quem é o público-alvo de Pedro? Mesmo as outras cartinhas pequenas, como a de João, por exemplo, as de João, as 3 de João, o público-alvo dessas cartas todas é o mundo pagão, gentílico, converso ao cristianismo ou em estado de conversão. Portanto, é um público para fora daquilo que a gente chama, na visão clássica do mundo moderno, de igreja. É como se você tivesse um sujeito escrevendo para quem vem de fora da igreja, para dentro dela. Então, por exemplo, é como se Paulo estivesse escrevendo para você, há uns dias atrás, quando estava entrando para a igreja. Quando eu olho para Pedro, o público é outro.
O público de Pedro sou eu. Aqueles que, apesar de terem nascido no hospital, o hospital guardava uma fórmula, adventista. Ou seja, nasceu na igreja, literalmente. Dentro desse desenho, o público-alvo de Pedro é esse público. Pedro está escrevendo para judeus cristãos. Para um público converso ao cristianismo que nasceu nele. Seja como esperança messiânica, judeus lá no tempo de Israel, seja como realidade messiânica, judeus pós-ascensão de Cristo, judeus cristãos. Portanto, um sujeito está escrevendo para fora, outro sujeito está escrevendo para dentro. Um sujeito está escrevendo para um tipo de mente, outro sujeito está escrevendo para outro tipo de mente. Há uma distinção entre os dois, e Pedro fala dela. Pedro escreve de forma simples para gente simples. Paulo escreve de forma complicada para gente de toda espécie. Portanto, além do público ser diferente, a competência é diferente. Logo, quando eu leio Pedro, eu estou lendo coisas de feijão com arroz. Eu estou lendo coisas pragmáticas que até uma criança entende. É disso que Pedro está falando. Com uma linguagem simples que até as crianças entendem. Também é isso que Pedro tem como método. Como ele está falando para dentro, algumas coisas nos suscitam um olhar distinto em Pedro. Por exemplo, é Pedro quem vai virar para a gente e dizer o quê? Deus não retarda sua promessa. Antes é o quê? Longânimo, misericordioso ou bondoso, seja o adjetivo que você quiser pôr ali, não querendo que ninguém se perca antes que todos cheguem ao arrependimento. Para quem Pedro está escrevendo? Para o mundo que precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Percebe como é importante o olhar de Pedro? Pedro está olhando para dentro da igreja cristã e vendo que a igreja cristã se veste de um nome cristão, mas não se veste da competência do cristianismo. Ou seja, tem nome de que vive, mas está mortinha. Entenderam o desenho? Portanto, os conselhos que Pedro está dando são conselhos para uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Com esse enfoque é legal de olhar por que a lição tem o título que tem. Qual é o título? Qual é o título? Vivendo para Deus. Por que esse título é interessante? Quando eu olho Pedro, em que época Pedro viveu? Que época Pedro viveu? Pedro está dentro do primeiro século da era cristã. O que aconteceu de marcante no primeiro século da era cristã? A morte de Cristo. Mas o texto nos diz, vivendo para Deus. Pedro vivia num contexto de perseguição e morte. Perseguição do Império Romano e morte dos cristãos. E o texto diz, viver para Deus. Espera lá, tem alguma coisa errada? Deus nos chamou para viver ou para morrer? Entendem o que está acontecendo? Se eu fosse um cristão nos dias de Pedro, qual era a minha expectativa de vida? A minha expectativa de vida tinha nome e sobrenome, Coliseu Romano. Essa era a minha expectativa de vida, nos dias de Pedro. Se eu fosse um João da vida, tinha uma outra expectativa, Ilha de Patmos. Se eu fosse um pregador do Evangelho. Então, o desenho do cristianismo à época parecia apontar para um único resultado como fim possível: morte. Morrer por Cristo. Seguindo o exemplo do Cristo que morreu por nós. E, portanto, se eu estivesse vivendo aqueles tempos, a perspectiva cristã poderia correr o risco de ser essa. A pergunta é, Deus nos chamou para morrer ou para viver? Se você pega todos os textos bíblicos, o que eles dizem? O salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a... o problema é que tem um qualitativo aí. A vida é eterna. É desse qualitativo que a lição dessa semana vai falar. E como é que essa vida aparece no cristão. Vamos olhar para ela a partir do texto do capítulo 3, versos 8 em diante. Que é quando começa a lição dessa semana. Na tradução que eu tenho, o texto diz assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Outras traduções trazem de um mesmo pensamento, ou pensem da mesma forma, depende da tradução que você tiver à mão.
Todos sejam de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia então sua língua do mal e seus lábios não falem engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Pera lá, tem alguma coisa estranha aqui. Quando eu começo o texto, e a lição nos provoca essa reflexão lá no domingo ou segunda-feira, domingo principalmente, ela nos provoca a ação para, pera lá, Deus nos criou num desenho de uniformidade e unicidade. Quando eu vou a Gênesis, o que eu encontro lá? E criou Deus o quê? De que jeito? Conforme a sua semelhança? Mas o texto não para aí, ele diz assim, homem e mulher os... Para lá, quer coisa mais antagônica, 100%, porque não dá para ser mais que 100%, antagônica do que um homem e uma mulher? É contraste absoluto, de forma e essência. Então, do que o texto está falando? Quando o texto nos propõe essa visão de aparente uniformidade ou unicidade, do que esse texto está falando? Para isso a gente tem que entender o público-alvo. Qual era o público-alvo de Pedro? Qual era o desenho de Pedro? O foco dele estava em cristãos. O que é cristão? O que é cristão? O cristão é o que segue a Cristo? Não, o que segue a Cristo é seguidor de Cristo. O que é o cristão? Tem um monte de gente que não é cristão e também faz. O que é cristão? Oi? Cristão é aquele que eu olhando para ele vejo Cristo. Ou como o senhor pontuou, o pequeno Cristo. Cristão não é o que segue Cristo. Cristão é aquele que é como Cristo. Por isso recebe a alcunha, cristão. Esse é o desenho. Bom, se é esse o desenho, a gente, para entender o que Pedro está dizendo, tem que voltar ao Cristo. Você tem quantos deuses em que você acredita? Quantos? Um? Dá o nome deles. Em que Deus a gente acredita? No Pai, no Filho ou no Espírito? E por que você disse que é um só? Os três são um? Eu não consigo entender isso. Do que Pedro está falando aqui? Tenham todos um mesmo pensamento, ou sentimento, ou numa palavra moderna, o mesmo propósito, desígnio. Ou seja, quem viu um, viu todos. Quem me vê a mim, vê ao... Entenderam o desenho? Quem vê um cristão, viu quantos? Todos. Porque cristão é ser o quê? Igual a Cristo, no sentido de semelhança. Portanto, quem viu, viu todos. Ora, pera lá, então significa que se o sujeito não for cristão, também quem viu um, viu todos. Entenderam o que Pedro está querendo dizer? Qualquer um que nos encontrasse em qualquer lugar do mundo, encontrei o Quizion, vi quem? Todos. Encontrei o Josué, vi quem? Todos. Fui lá na África, encontrei um, vi todos. Não é assim? Isso é o cristianismo. Portanto, há um paradigma que rege o cristianismo, mas somos todos diferentes. Nenhum de nós é igual ao outro. Não é igual em quê? Na capacidade criativa, no tipo de olhar, na forma de desenvolver, nos jeitos pessoais, na fisionomia, na voz, em tudo somos diferentes, mas somos um em propósito.
Encontrei um, eu sei exatamente o que ele busca e o que ele quer. Encontrei o outro, está buscando exatamente a mesma coisa e indo para o mesmo lugar. Encontrei o terceiro, exatamente. Tive um assunto para resolver, todos eles têm a mesma perspectiva de juízo de valor. Podem ter ideias criativas diferentes, porque existem vários jeitos de se fazer a mesma coisa. E por isso é tão difícil conviver com as pessoas, porque uma mesma coisa não precisa ser feita do mesmo jeito. E chegará aos mesmos resultados. Não necessariamente porque foi feita de um jeito diferente. Mas o propósito continua sendo sempre o mesmo. Isso é unidade. E não unicidade ou uniformidade. Somos todos unidos no mesmo propósito, por isso quem viu um, viu todos. Mas qual é o propósito? Aí vem a listinha. Compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando o mal por injúria, mas pagando o mal com o bem. E aí vem a listinha. Aí vem um texto interessante que diz assim, porque quem amar a vida e os dias bons, terá que fazer uma coisa antes. De que vida estamos falando? De que contexto estamos falando? De que abordagem estamos falando quando olhamos para esse desenho? Aí vem a próxima parte do bloco, que é quando a gente continua olhando a lição. A primeira proposta da lição é que a gente entenda que ser cristão implica em modificação. As pessoas têm que olhar para nós e ver o Cristo. O problema é que a gente vive num mundo onde o imperativo é a esquizofrenia. É curioso isso, é contrastante isso. Porque é exatamente a condição do mundo de esquizofrenia que é a defesa de ser de boa parte do desenho da psicologia. Porque ela desconsidera que o mundo vive na esquizofrenia. Então, por exemplo, se eu fosse ler Paulo, na mesma abordagem que Pedro usa aqui, como é que Paulo retrata isso para mim? Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo usaria esses termos para descrever as mesmas coisas que João está descrevendo, que Pedro está descrevendo aqui? Aí Freud olharia para Paulo e diz, você está maluco de plantão. Porque se não é você quem vive, é Cristo que vive em você, você perdeu sua personalidade, sua identidade, e eu tenho que resgatar, ou seja, o seu superego assumiu o id e o ego e você se perdeu. Vai para a psicanálise se tratar, para voltar a ser você. Que raio é esse de não é você que vive, é Cristo que vive em você? Você não é Napoleão Bonaparte? Entende o desenho? Só que a gente esqueceu de um detalhe. Quando a gente nasceu de que jeito? Você pega Gênesis 5, ele começa quando? Essa é a genealogia de Adão desde o dia em que foi criado. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Portanto, eu era a imagem de Cristo e deixei de ser. Portanto, eu perdi minha identidade. E virei um esquizofrênico, com dupla personalidade, porque Deus vai lá e implanta uma segunda personalidade em nós, e essa segunda personalidade implantada agora conflita com a primeira, ou seja, o dia inteiro a gente vive conflitando com dupla personalidade. E agora a Bíblia faz um convite. Por que você não acaba com essa esquizofrenia e assume uma das duas identidades? Para pelo menos ser feliz, ou nesta vida, ou na próxima. É disso que Pedro está falando. Pedro está fazendo um convite para a gente resgatar a identidade. Afinal de contas, eu tenho o nome de uma identidade, mas estou vivendo a dubidade, a dualidade de uma esquizofrenia social. Entendem o desenho? Para quem estava acompanhando o jornal da semana, ou as páginas de internet da semana, tem um assunto que rodou a semana. Não é o de ontem. Esse é outro, esquizofrenia. Mas o assunto que rodou essa semana atinge aos italianos de plantão, principalmente. Alguns também da área aí próxima aos italianos de plantão. Tem um sujeito que virou mídia na semana da seguinte ordem: todo mundo estava discutindo se o que ele fez estava certo ou errado, e a justificativa do que ele fez foi a seguinte: se ele não tivesse esmurrado o seu companheiro, ele teria sido espancado, portanto, ele tinha que fazer isso para mostrar a autoridade de que ele não é palha. E aí todos os porcos de plantão
ficaram na torcida para ver qual seria o resultado. E o resultado foi suspensão de 3 jogos para ele e para os outros 3 que estavam na mesma briga. E o pessoal da porcada vai chorar aí por uns dias nos próximos jogos, porque não vai ter o sujeito. Tá? E aí depois vocês perguntam para os palmeirenses de plantão o que aconteceu. Qual é o desenho? Lembra o que diz o texto? Não tornando o mal por injúria. Ou seja, paga o mal com bem. O que teria acontecido com o sujeito se, em vez de esmurrar o companheiro, ele tivesse se afastado da briga? Quem teria recebido a suspensão? Os outros 3, ou até mais. E ele sairia como o quê? Como uma de 2 posições. Ou como o sujeito que não entrou na briga e não prejudicou seus companheiros, ou como o sujeito que é um medroso, um sujeito vacilão, um sujeito que não assume posição. Ele seria julgado por um dos 2 jeitos. Qual é a proposta do desenho bíblico? Não importa como eu sou julgado neste mundo, porque eu não sou dele. Deus não me chamou para morrer. Deus me chamou para viver. O que é mais fácil, morrer por Cristo ou viver por Ele? Entendem o que está por trás do texto? Lembra quando a gente estudou as bem-aventuranças? Há umas lições para trás aí? Lembram disso? Uma vaga lembrança? Aluno esquece, né? Por isso que a lição repete a cada 5 anos, porque a gente esquece. Há alguns tempos atrás a gente estudou bem-aventuranças. Lembra que eu falei que Jesus contratou mal o marqueteiro de plantão? Imagina que você viveu 30 e poucos anos com a alcunha, o selo na sua testa de bastardo, filho de um casamento ilícito, e todos os termos que você conseguisse achar numa sociedade pequenininha como a de Nazaré. Aí bate um estalo nesse sujeito chamado Cristo, e ele fala, eu quero mudar a minha imagem. E ele vai e contrata um marqueteiro. Olha, eu preciso de um coaching aqui, de uma situação de um agenciamento, porque eu quero mudar a minha imagem, eu quero me tornar o maior guru da Terra. Só que até hoje eu fui chamado de filho bastardo, etc, etc, etc. E além disso, ainda guardei a alcunha de carpinteiro. Tem que mudar isso. E o sujeito começa a fazer o briefing, toda a estrutura para a campanha de mudança de imagem. Só que Jesus dá alguns paradigmas. Paradigma número 1, eu só tenho 3 anos e meio para executar tudo isso e me tornar o maior guru da Terra. Esse é o primeiro desafio. Tem que mudar 30 anos de imagem no primeiro approach, porque eu só vou ter 3 anos para executar. Segundo, tudo na minha campanha vai ter que ser sempre transparente e verdadeiro, e eu tenho que dizer tudo mesmo. Não só o tudo que eu sou, mas o tudo que eu quero. Já é o segundo tiro no peito do marketing. Aí vem o terceiro. Eu preciso descrever para você o que eu quero. O que eu quero é que as pessoas assumam que elas são erradas. E que a única salvação reside em aceitar aquilo que eu digo que é certo. Elas têm que se convencer do erro e têm que me aceitar como sendo aquele que traz o paradigma de salvação. Dá para imaginar isso? Para o sujeito que vai fazer a campanha? Para 3 anos e meio. E aí Jesus vai para o primeiro sermão. Como é que ele começa o sermão? Bem-aventurados o quê? Os pobres de espírito, porque vão continuar pobres. Bem-aventurados os que choram. Um dia serão consolados, mas vão continuar chorando. E assim vai. Entenderam o desenho? Aí ele termina o desenho dizendo o quê? Todos os que me tornarem aquilo que vocês falaram, que é ser cristãos, seguidores de Cristo, vão para onde? Para 3 resultados: injúria, difamação e perseguição. Primeiro sermão, primeira chegada, introdução da campanha para mudar a sua imagem. Entenderam o que está acontecendo? É disso que Pedro está falando. Quando eu digo que sou cristão. Eu assumo viver por Cristo num mundo esquizofrênico. E quando o mundo inteiro é esquizofrênico e você resgata a sua identidade, quem é o louco de plantão? Você é o único diferente. Para os mais jovens que vêm de uma geração diferente de filmes, vão entender isso. Os mais velhos vão entender pelos termos. Os mais novos vão entender pela prática. O que é zumbi? Não adianta fazer a cara de paisagem que nunca ouviu a palavra. O que é zumbi? Morto-vivo.
Mas quem sabe direitinho o que é zumbi são os jovens, porque tem uma dúzia de séries de zumbis passando nas estruturas de TV. Quando você entra no meio de zumbis, o que o zumbi quer? O que é um zumbi? Carne fresca. Seja humana ou qualquer outra, carne fresca. Isso que é o zumbi. O que acontece com a carne fresca que o zumbi morde? Se torna o quê? Percebe que o zumbi não destrói quem ele ataca? O zumbi faz zumbis. Quem ele mordeu, virou zumbi. Quem ele arranhou, virou zumbi. Portanto, viver num mundo de zumbis é se candidatar ao quê? Ser zumbi. Você é alvo. Não é o que a Bíblia diz? Quem nasceu neste mundo, é a continuidade de Gênesis 5, nasceu de que jeito? Percebe? Diz lá, essa é a genealogia de Adão desde o dia em que foi criado. Criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Aí vem o próximo texto e diz o quê? Era Adão da idade de 130 anos e nasceu um filho. E o que diz o texto? A sua imagem e semelhança, não a de Deus. Portanto, Sete nasceu à imagem de quem? De Adão. E Adão era o quê? Zumbi. Porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a... Mas ele era um morto vivo. Porque Adão é pecador. E o seu filho, consequentemente, que nasceu à sua imagem, nasceu zumbi também. O que Pedro está propondo para a gente é uma mudança de estado. Quando Deus diz e me chama para viver por Ele, o que Deus está me dizendo? Está aqui um antídoto. Nos filmes de zumbis, quando o sujeito que não é zumbi está vivendo entre zumbis, qual é o seu único jeito de sobreviver? Destruir os zumbis. Pode olhar, todos eles têm a mesma perspectiva. Todos os filmes. Espera lá. Na perspectiva de Deus não é assim. Nós não estamos no mundo para destruir os zumbis do mundo, os esquizofrênicos de uma vida sem Deus. Nós estamos no mundo para fazer o quê? Buscar e salvar. Pega um cachorro louco e tenta vacinar ele, para ver o que acontece. Aliás, não precisa nem ser louco, basta ser um pouquinho mais nervoso. Portanto, quando eu sou chamado a viver por Cristo, o que eu tenho que esperar como desenho? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, executa a missão, porque eu venci o mundo. É por isso que Pedro vai dar essa lista. Olha a próxima parte da lista, está no verso 18 em diante. Aliás, do verso 17, só para a gente ter o contexto. Diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo o... Deus é um sujeito esquisito. Chamou sujeitos com um ar de sadismo para serem masoquistas do seu reino. É isso que o texto está dizendo? É melhor que vocês padeçam fazendo bem, portanto, vão ser masoquistas o resto da vida. Tem alguma coisa errada aqui. Olha o que o texto diz. Se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque aí a vontade é de quem? Do outro. E o texto segue dizendo: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 pessoas, se salvaram pela água, que também uma verdadeira figura agora vos salva. E olha que coisa curiosa. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas batismo do quê? Da indagação, da pergunta, de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Só esse texto dava um bom texto para a gente discutir o resto da semana. Só o verso 21. Mas não dá, então eu vou resumir. O que esse texto quer dizer? Quando você ouve falar de batismo, ou já ouviu tantas vezes quanto eu, dependendo do tempo em que você está na igreja, normalmente quando você escuta de batismo, o que a gente escuta dizer? Morri para o quê? Para o mundo, para os pecados, etc. E nasci para Jesus.
Não é isso que a gente escuta? Pedro parece estar dizendo o contrário. O que diz o texto? Fomos batizados não para quê? O que diz aí no texto? Não para quê? Não para despojar das imundícias da carne. Perdão, então, aquela historinha de que eu batizei, eu morri para os pecados, não é verdade? Percebe? É isso que Pedro está me apontando no texto. O que Pedro quer dizer? O foco do batismo não está na morte para os pecados. A motivação do morrer para os pecados pode até ser verdadeira, mas não é disso que o texto do batismo está falando, embora ele seja sepultamento para uma velha vida, para o velho homem, etc. Mas por que ele traz essa referência? Fomos batizados não na extinção das imundícias da carne. Porque o foco deveria ser o quê? Não morrer, mas viver. Não adianta eu morrer para as coisas da carne e não viver para as coisas de Deus. É só um embuste. Eu continuo preso às coisas da carne do mesmo jeito. Quando as coisas da carne deixam de ser poderosas contra mim? Quando eu passo a viver por Deus. Aí há uma mudança que de fato ocorre. E essa mudança dura quanto tempo? Só toda a vida. Por que Deus não matou Adão e Eva? Se o salário do pecado era a morte. Porque a intenção de Deus nunca foi a morte, foi a vida. E aí ele deixa vivos para escolher viver. Portanto, a perspectiva nunca foi este mundo e nem a condição de vida nesse mundo. Nesse mundo é só desgraça e de mal a pior mesmo, porque esse mundo está preso a um paradigma, o pecado. Mas há pessoas nesse mundo que se desprenderam desse paradigma, mas continuam em que mundo? Neste mundo. Não tem coisa pior do que estar neste mundo, não sendo dele. É exatamente por essa condição que o incentivo de Pedro é: viva a vida de Cristo neste mundo, porque há pessoas que perceberão isto. Óbvio, também haverão pessoas que quererão apagar isto. Haverá zumbis salvos e haverá zumbis que continuarão te perseguindo para o que pretendem. Guardando a metáfora. Portanto, quando Pedro desenha esse modelo, aí a gente consegue entender por que as outras 3 lições da semana vão trazer os 3 títulos que tem. Olha lá, segunda, terça e quarta, que títulos estão lá? Que está aí? Qual é da segunda-feira? Sofrendo na carne. O que acontece quando você decide viver o cristianismo num mundo esquizofrênico pelo pecado? Você vai sofrer na carne a injustiça deste mundo. Por isso a comparação com Jesus. O justo sofreu pelo injusto. Mas não é só isso. É que o pecado não saiu de você. Então você vai descobrir, tristemente, que você tem o antídoto, mas a doença continua em você. E, portanto, além do conflito externo, há um conflito dentro de nós. Com a minha mente, quero servir a Deus por escolha, mas vejo em meus membros outra força. Assim diria Paulo, descrevendo a mesma coisa. A segunda coisa interessante está no próximo título. Dá uma olhada, terça-feira, o que diz lá? Renascido. Portanto, nos importa que nasçam de novo, mas nasçam de novo no mesmo mundo. Qual é a intenção de Deus? É que eu vá me desprendendo disso que é a doença residente, ou seja, eu vou deixando o vírus cada vez mais pertinho daquilo que seria a inoculação completa, até que ele já não me interfere mais, no sentido primário dessa interferência. Ou seja, eu não sou mais dominado pelo pecado, mas ele continua lá, porque ele não será inoculado totalmente. Ele ainda continua com possibilidade de reviver, ele está só contido. Mas está lá. E, portanto, o conflito persiste até a salvação plena. Portanto, tem uma tarefa dentro do desenho. Qual é a tarefa? Mantenha-se ligado ao remédio. O remédio chama-se Jesus Cristo.
Portanto, eu sou renascido de Cristo, tenho que viver como Cristo, porque do contrário eu volto à velha condição e ao domínio dessa velha condição. Neste contexto, desse conflito do renascido, vem a próxima parte. Qual é o próximo título da lição aí? O pecado da carne. Entenderam o fluxo que está na lição? Ou seja, Deus nos chama para algo, nós aceitamos e, portanto, saímos da condição de trevas para a sua vida em luz, porém, as trevas estão doidinhas para ocupar o lugar outra vez. Então eu tenho um conflito que vai me acompanhar internamente, um conflito que me acompanha externamente. O conflito que acompanha a cada um de nós externamente encontra residência em quem? Dentro de nós. Então alguém pisa no seu calo, o que arde dentro do seu coração? A vontade de pisar duas no calo do outro. E aí começa um dilema. Eu sou cristão. A minha vontade me aponta para quê? Pisar duas vezes. Mas a minha decisão é buscar a Cristo. Cristo, eu quero matar o desgraçado. Muda o meu coração. É um conflito. Quanto mais vezes eu faço isso, menos força esse processo tem sobre mim. Mas ele continua lá. Vai continuar lá. Toda a vida. Você vê um Pedro baluarte da fé quase se pegar com Paulo. Estava quase rolando os dois na frente da igreja, por pensamentos divergentes. O mesmo aconteceu com Paulo e Barnabé, ou Paulo e Silas, a ponto de eles terem que se separar por um tempo. O pecado está lá, batendo a porta o tempo inteiro, e ele encontra dentro de nós ganchos para se pendurar. Nosso trabalho é passar sebo no gancho. Aí tenta pendurar e escorrega. Essa é a nossa vida dentro do desenho. Portanto, quando eu vejo essa perspectiva, começa essa situação, que vai me apontar para onde? Que é a próxima lição. Próxima reflexão da lição. É só por causa dessa percepção que eu sou capaz de olhar para o outro com que tipo de coração? Um desenho perdoador. O amor, tudo crê, mas não só crê. O que diz o texto? Tudo suporta. Aí houve a migração. Porque o amor entende de forma plena que o outro é exatamente igual a mim. Eu era morto, agora estou vivo. Eu era perdido e fui achado. Portanto, eu sei o que o outro passa. E sei o dilema que acontece dentro de mim, que o outro nem vê. Mas está lá. Então, é por causa disso que o amor se torna suplantador, perdoador, superador. O significado do desenho de ser cristão, que é o que o texto de Pedro 3 e o capítulo 4 traz para a gente, tem a ver com isso. É entender que aquela morte de Cristo na cruz não é retórica, é o espelho da vida. Entender que o desenho de Cristo ressurreto também não é retórica e um escape da morte puro e simples. É o início de uma missão, que começa por uma missão bastante curiosa. Cristo deixa o céu inteiro esperando, porque tem uma pessoa precisando dele. Apocalipse 4 e 5 descrevem a cena. O céu inteiro parado esperando, o universo inteiro esperando Jesus chegar, e Jesus atrasa um pouquinho, porque tem uma pessoa na porta do túmulo chorando que precisa dele. Essa é a perspectiva do cristianismo. As estruturas mudam, o paradigma muda, o tempo muda, o olhar muda, o jeito de ser muda. Mas num mundo que continuará sendo esquizofrênico. Portanto, qual é o convite de Pedro para nós? Quer ser cristão? Boa coisa escolheste. Quer ter dias bons como cristão? Boa coisa escolheu, mas freia a tua língua, freia teu ímpeto e age amorosamente, fraternalmente com quem te cerca, mesmo sendo zumbi, mesmo querendo arrancar o teu couro. E aí o desenho se reverte. Porque é desta perspectiva que o outro pode ser atingido para o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo constrange o outro, envergonha o outro. E aí ele tem que decidir: vou continuar radicalizando o mal ou vou me filiar ao bem? Isso passa a ser o desenho
Ele está me avisando que é hora de parar. E esse passa a ser o desenho de estrutura do cristão. Que Deus nos abençoe para que de alguma forma a gente entenda essa reversão e viva sob essa perspectiva para que o mundo reconheça em nós que Cristo de fato vive na gente. Essa é a abordagem para a lição dessa semana. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pelo exemplo maravilhoso de Cristo, que nos é postulado como uma perspectiva de convivência, uma perspectiva de amor e de afeição, de alguém que nos compreende plenamente e entende a forma conflitante em que vivemos. Dá, Senhor, que possamos aceitar esse presente da salvação em Cristo, mas principalmente a missão que esse Cristo nos coloca sobre os ombros, que é a de viver e representá-lo num mundo que não lhe conhece. Dá que possamos ser o mais unos possíveis, tanto em propósito quanto em identidade, para que o mundo reconheça em nós a pessoa maravilhosa desse Cristo e com isso possamos abreviar a tua vinda. É o que lhe pedimos, com perdão de nossas falhas, em Jesus Cristo. Amém.